permaneça o amor fraternal e que possamos sentir as benesses do mundo espiritual, alcançando as nossas almas e possibilitando-nos uma noite de estudo e aprendizado, mas acima de tudo de convivência fraterna e amizade. Esta é a primeira visita que a USE faz a esta comunidade no ano de 2014. A meu ver, um ano especial, digo mesmo, um ano de luz, porque em 2014 a comunidade espírita comemora os 150 anos de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. E é uma data ou uma efeméride a ser comemorada pela sua significância, pelo seu alcance e por representar exato o retorno de Jesus às nossas vidas. Quando comentamos o versículo do Evangelho de João, quando ele trata daquele trecho tão conhecido por todos nós: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador. Temos a certeza de que o advento do Evangelho segundo o Espiritismo à face do planeta é exatamente o marco desta reaparição de Jesus no planeta Terra. Uma aproximação. Ele alcança novamente e diretamente as nossas almas, porque ali, de maneira clara e precisa, os seus ensinamentos são relembrados. Por isso, durante todo este ano, nas visitas da USE, nós vamos fazer comentários sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Atendendo ao roteiro de nossa companheira Nilza Teresa Rotterpelá, que fez um estudo sobre o pensar de Allan Kardec ao fazer a montagem do livro, fazendo como que um ensaio e como teria andado o codificador para montar as páginas, os capítulos, como foi feita a seleção dos versículos, das parábolas, da instrução do mundo espiritual. Um trabalho muito interessante, diferenciado, quase que inédito, quase que porque quando foi feito era inédito em 2004, agora ele já foi publicado, já foi inclusive motivo de reportagem e de avaliação na revista O Reformador, da nossa Federação Espírita Brasileira. Então ele já é conhecido, mas nós vamos exatamente esmiuçar esse trabalho durante o ano. O tema central do ano é o Evangelho segundo o Espiritismo, 150 anos de consolação e esclarecimento. Hoje nós temos que falar com vocês sobre o Evangelho, o seu prefácio e a sua apresentação. Vamos a um pequeno preâmbulo. No mês de dezembro de 1862, na Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, comunicou-se uma entidade e falou com Allan Kardec e seus companheiros. Ele havia sido companheiro de trabalho, havia compartilhado com o trabalho de codificação do Espiritismo, participara da fundação da sociedade lá em Paris e agora vinha falar com os companheiros. A mensagem que ele ofereceu naquela oportunidade está inserida na edição de janeiro de 1863, também da Revista Espírita, e tem como tema o inverno em Paris. Sabemos que por esta época do ano, em Paris, em boa parte da Europa, a temperatura era muito fria, é muito fria. E em 1862 foi um dos invernos mais cruéis
mais assim, que realmente fez com que as pessoas passassem por sérias necessidades, grandes dificuldades. E o espírito Samson se manifestou, comunicando que a codificação e o trabalho espírita estava muito bem, caminhava de modo agradável, profícuo, alcançava várias cidades, saía das fronteiras de França e alcançava a outros países, e filosoficamente ele poderia se considerar vitorioso. Também a sua ciência já era reconhecida por várias sociedades, mas estava faltando algo a ser tratado e a ser ventilado pelas comunidades espíritas. E ele fala então do inverno em Paris, dizendo que na sociedade tudo estava bem, mas ao redor da capital francesa havia frio, havia fome, havia miséria, havia uma série de doenças e as necessidades cantavam de maneira intrépida no coração, nos corpos, nas almas dos seres menos protegidos economicamente falando. Ele canta o inverno em Paris de uma maneira muito calculada e natural, fria. É uma narrativa muito interessante e conclama aos companheiros da Sociedade de Estudos Espíritas de Parisiense a caridade e que eles pudessem voltar os seus olhos, a atenção e os recursos materiais para os sofredores e tivessem eles mitigados o frio, a fome, a miséria, tivessem eles melhores condições de vida. Porque enquanto filosofia e ciência, o Espiritismo alcançara um grau muito agradável e útil, mas necessitava de atender às situações sociais, a socorrer os seres humanos. E incisivamente ele faz a proclamação da necessidade de prática urgente e premente da caridade. 14 meses depois, em Paris, Allan Kardec já tinha pronto o que seria o esboço do Evangelho segundo o Espiritismo. Deu-lhe inicialmente o nome de Imitação do Evangelho, mas depois, fugindo do que poderia ser entendido como uma cópia, um plágio, ele fez com que o Evangelho fosse segundo, de acordo com as teorias, com as premissas, com os ensinamentos, com os princípios espíritas. Por isso o chamou de o Evangelho segundo o Espiritismo e o conduziu de uma maneira a atender o ser humano em sua marcha evolutiva, muito mais que isso, para o seu processo de transformação, de reforma, não diríamos íntima, mas de aprimoramento moral, de mudança de comportamento e de atitudes que conseguissem vencer o vício, para que as virtudes fossem vitoriosas. E acima de tudo, tratou-se da caridade como virtude, como situação primordial para que o ser humano alcançasse o seu objetivo reencarnatório à face do planeta Terra, porque a caridade é o melhor caminho para nós nos encontrarmos com o outro. O livro foi conhecido em abril de 1864, por isso este ano o seu Sesc centenário. 28 capítulos, uma breve introdução histórica, um prefácio inesquecível em suas letras, em sua proclamação e em sua exaltação, e capítulos compostos quase todos dentro do mesmo diapasão, versículos e parábolas retiradas a maior parte do Novo Testamento, versículos, alguns poucos, retirados do Velho Testamento,
os comentários do codificador Allan Kardec e, finalizando o capítulo, comentários, instruções dos espíritos superiores. Nas páginas, nas mensagens desses espíritos, nomes muito significativos para quem estuda a história de nossa civilização, para quem estuda a história de nossos povos. Aparecem lá Santo Agostinho, Vicente de Paulo, não obstante não haja o nome, há páginas de Emmanuel, de Joana de Ângeles, de Fénelon, de São Luís, rei de França, o patrono espiritual do território francês, e de muitos e muitos outros espíritos, sob a coordenação do Espírito da Verdade, um espírito que se colocou à disposição de Allan Kardec para mensalmente, durante 15 minutos, tirar-lhe todas as dúvidas, enaltecer as suas emoções e dar-lhe condições para que ele continuasse o trabalho de complementação da codificação espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo, tal como o Novo Testamento ou os livros evangélicos, trata dos atos comuns da vida de Cristo, dos milagres, das predições, das palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e trata do ensino moral. Ora, as 4 partes ditas primeiramente, todas podem ter a sua variação, elas variam, têm a sua diferenciação entre uma e outra tradição, um ou outro autor. Todavia, o ensino moral é único em qualquer dos escritos que se fale sobre o Testamento, que se fale sobre o Evangelho, que é exatamente a vida de Jesus. Aí surge o ensino moral, aí surge o Cristo como Consolador, aí surge o Cristo como alguém que viria e que modificaria toda a vida do ser humano encarnado à face do nosso planeta. Responsável pela governadoria do planeta Terra, responsável por nossas almas. A partir do seu Evangelho, ele nos daria um roteiro seguro, conciso, predominantemente voltado à caridade e o amor, para que nós tivéssemos o equilíbrio em nossas vidas. Interessante se dizer que no prefácio do Evangelho, colocado como primeiro momento do Evangelho segundo o Espiritismo, aparece uma mensagem mediúnica, que foi colocada neste momento na página inicial do livro, por representar o verdadeiro caráter do Espiritismo e também a finalidade da obra, e é uma página assinada pelo Espírito da Verdade. Não vou usar de minhas palavras para comentar com vocês esta página, vou lê-la, para que sintam o seu significado com algumas assertivas e com alguns comentários de minha parte. O prefácio começa dizendo assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber a ordem do comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes às estrelas cadentes, eles vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos dos cegos. Palavras proféticas, de visão de futuro. Hoje, quando nós vemos várias informações, inclusive do mundo espiritual, falando sobre ondas encarnatórias, falando sobre migrações encarnatórias, programando mudanças para o planeta Terra, obras famosas e obras de pensadores que buscam reforçar as suas palavras em estudiosos, em astrólogos, em pessoas que se dedicam à avaliação de futuro, falam sobre invasões,
falam sobre novos momentos, falam sobre metamorfoses, falam sobre transições, mas não é novidade. Aqui os espíritos estão falando isto, e o Espírito Verdade, em 1864, já nos deixou muito claro que, vez ou outra, os espíritos do Senhor viriam, e qual invasores, atendendo a uma ordem de comando, modificariam situações, fariam transformações e dariam oportunidades novas ao próprio planeta, o que hoje nós chamamos os grandes momentos de regeneração, de reformas e de mudança, pelas quais passam o nosso planeta Terra. Os espíritos disseram isto, e o Espírito da Verdade gravou isto, continuando em sua fala, dizendo assim: eu vos digo em verdade que são chegados os campos nos quais todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. 2 parágrafos, pouco mais 10 linhas, para dizer tudo o que alguns, modernamente, precisam de algumas centenas de páginas para dizer: aqui está escrito. Interessante que isto nos demonstra e nos coloca diante de uma grande atualidade de nosso Evangelho, dizendo que as transformações acontecem a todo momento. Nós estamos começando 2014. O que mudou de 2013 para 2014? O que mudou da última reunião de domingo passado, que era ano passado, desta primeira reunião deste ano, que é um ano novo? Nada. Continuamos os mesmos. O tempo está aí e nós estamos tendo a realidade da vivência primorosa no presente, que é este instante de agora. O passado é uma grande experiência e o futuro nós vamos construir. Podemos ter até agora vivido de maneira inadequada, não podemos transformar, nem reformar, nem consertar isto, mas é-nos certo e é-nos dado o direito de fazer um futuro melhor e o dia de amanhã um pouco melhor. O Chico já trabalhou sobre esse jogo de palavras para nos dar esta ideia sobre esta situação e sobre este estado de coisas. Mas o Espírito Verdade continua dizendo: as grandes vozes do céu reúnem como sons de trombeta e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, ó homens, para o divino concerto. Dedilhai a lira, unificai as vossas vozes e fazei que elas, no hino sagrado, se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. A transformação, a reforma, o aprimoramento é atitude e atividade individual, depende de cada um de nós. É juntar e tocarmos juntos as liras, unirmos as nossas vozes, ter o mesmo diapasão, falarmos no mesmo tom e alcançarmos exatamente os ensinos do Evangelho, a boa nova, para conseguirmos provocar esta alteração e esta mudança de coisas. É falado muito no sistema de regeneração de nosso planeta. É claro, o planeta está se regenerando. Nós hoje temos em nossas mãos um planeta bom, um planeta jamais para o bem do que para o mal, um planeta que já tem a sua orientação, a sua evolução. Marchamos muito. Poderíamos dizer que o processo de regeneração do planeta já vem de alguns séculos a esta parte. Poderíamos localizá-lo historicamente, para melhor entendimento nosso, como se fosse a partir da tomada de Constantinopla, que aumentou os volumes dos mapas, das estradas, da geografia do nosso planeta. Nós poderíamos montá-lo a partir da descoberta da imprensa, que teve um único objetivo: divulgar o Novo e o Velho Testamento, divulgar a Bíblia. Foi isso o que demandou o grande incentivo de Gutenberg para a criação da imprensa.
A partir dali, nós tivemos um mundo novo, porque foi uma maneira, graças aos reformistas, de nos aproximarmos àquela época da doutrina de Jesus. Ou poderíamos até mesmo considerar a época dos descobrimentos como um grande momento de início de regeneração do planeta e que vai continuar por mais uns 800, 1000, 1200 anos, quando aí a gente vai dizer um para o outro, vocês vão se lembrar disto, da minha palestra, quando isso acontecer, o bem já vence, o bem já tem lugar entre nós, e o planeta será bom, porque nós seremos bons. Aí, o Espírito Verdade termina o prefácio dizendo assim: homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai, que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. A mensagem é lindíssima, ela é o caráter real do Espiritismo, uma doutrina de transformação e de luta. Ouvi pela manhã, passo a vocês, uma frase que senti como maravilhosa para a nossa reflexão, que nós vivemos de inspirações, intuições e outras coisas, e todos nós nos vangloriamos de nossas intuições e nossas inspirações. E eu ouvi hoje uma coisa muito interessante, que de inspiração e intuição nós temos 1%, os outros 99% são de transpiração. Trabalho, trabalho, trabalho. É o que nos recomenda o Dr. Bezerra de Menezes. Trabalho, trabalho e trabalho. E parece-nos que este canto, este poema que o Espírito Verdade aqui nos deixou no prefácio do Evangelho, nos encaminha, nos motiva, nos incentiva, nos empurra para esse tipo de atividade. Permitam-me ler o prefácio de modo completo para vocês, sem parar para comentários. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes estrelas candentes, eles vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos nos quais todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu retinem como sons de trombeta, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, ó homens, para o divino concerto. Dedilhai a lira, unificai as vossas vozes, e fazei que elas, num hino sagrado, se estendam e repercutam de um canto a outro do universo. Homens e irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai, que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Neste ano, vivendo o Evangelho, um roteiro de luz, nós pretendemos, marcando os 150 anos deste livro, melhorar a nossa condição de relacionamento, a nossa convivência, e fazer de nossas casas espíritas pontos de luz, pontos de equilíbrio, pontos de reconciliação, pontos de entendimento, onde o amor fraternal se faça presente. 150 anos do Evangelho, 130 anos de fundação da Federação Espírita Brasileira no Brasil. E a hora que a gente une os 150 anos do Evangelho e os 130 anos da Federação Espírita Brasileira em terras brasileiras, nós temos que também cantar e bater palmas para esta efeméride,
porque a Federação Espírita Brasileira é a responsável, além do trabalho assistencial, do trabalho caritativo, do trabalho de ilustração, de esclarecimento, de estudos, cursos e orientação do movimento espírita brasileiro, é a grande responsável pela divulgação, através de sua editora, das obras espíritas, em mais de 480 títulos. Nós temos uma boa parte, a parte primorosa da obra de Francisco Cândido Xavier, a obra da codificação kardecista, com Kardec e seus contemporâneos, os básicos complementares da doutrina espírita, como Leon Denis, Aksakoff, Charles Richer e outros, e também outros médiuns e escritores que, através desta edição, através desses livros, levam o espiritismo não só aos 12.000 centros do Brasil, mas aos centros de mais de 50 países em nosso mundo. Bom que saibam que, ao comemorarmos os 130 anos da Federação Espírita Brasileira, o que ocorreu no dia 1º de janeiro de 2014, nós estamos comemorando uma disseminação, uma divulgação do Espiritismo por todo o mundo, sob a égide desta casa máter do Espiritismo brasileiro. Bom que saibam também que em todo lugar no nosso planeta Terra, onde há um núcleo espírita, há uma situação similar, muito parecida, repetitiva. Ou é alguém do Brasil que está morando fora do Brasil, fomentando o grupo espírita, ou é alguém que, sendo estrangeiro, veio ao Brasil, conviveu conosco em nossas casas espíritas e, voltando às suas terras de origem, fazem lá a montagem de seus grupos espíritas. Neste vai e vem, nós temos instituições muito famosas e que vocês conhecem, tipo as Forças Armadas Brasileiras, tipo o Banco do Brasil, tipo o Banco Central do Brasil, tipo as multinacionais, que indo, ouvindo, trocando as relações entre seres humanos, divulgam o país, o Brasil, o Espiritismo pelo Brasil e pelo país afora, contando evidentemente com alguém que nós chamamos de Paulo de Tarso moderno, que foi Edivaldo Pereira Franco, que já visitou mais de 120 países, levando a mensagem espírita, onde não existe uma página na língua nativa sobre Espiritismo. Hoje a nossa grande ação fora do Brasil é fazer o Espiritismo fora de nosso país na língua pátria, em inglês, em espanhol, em búlgaro, em checo, nas outras línguas, e não na língua portuguesa, porque senão nós poderíamos dizer que o português é a grande língua do Espiritismo em nosso mundo. 150 do Evangelho, 130 da Federação e 70 anos da Sociedade Espírita Allan Kardec. Comemorada também no dia 1º de janeiro de 2014. A USE, através da minha palavra, nesta noite, rende o seu tributo de reconhecimento e gratidão, a sua homenagem e a segurança com confiança de que esta casa, sendo um dos braços firmes, fortes e dispostos de nosso trabalho de unificação, muito tem contribuído para a evolução do Espiritismo em Ribeirão, região, no estado de São Paulo e nosso Brasil. Nesta palestra, apresentando o estudo inicial do Evangelho, comemoramos os 70 anos do Allan Kardec, no ar pela onda televisiva do programa Visão Espírita, que hoje foi ao ar, a segunda fase do primeiro programa que gravamos em homenagem ao Centro, numa edição de 30 minutos e que será repetido durante a semana por 4 vezes. Mas nós queremos deixar aqui a nossa homenagem a todos vocês que dão vida, dão calor, dão luz, dão ternura, dão a esta casa a alegria de viver no Evangelho, na divulgação da doutrina espírita.
com a nossa mensagem evangélica da USE, fica também o abraço fraterno, cordial, o abraço reconhecido da USE e de todas as casas espíritas de nossa cidade, à diretoria da casa, aos seus trabalhadores, aos nossos médiuns, a todos os que compõem e dão um colorido especial ao Allan Kardec. E com certeza o codificador está sentindo todas essas nossas vibrações amorosas, e as benesses de lá para cá vêm com muito amor e com muita paz. Jesus possa nos abençoar. Uma boa noite a todos.